seria interessante logo entrar num tema que já se despertou dos nossos corações quando nós comentamos o Evangelho de ontem, né? Evangelho que vem é um fragmento do Evangelho de São João, né? Previsto para o terceiro domingo do Advento, onde próprio João, interrogado por aqueles que queriam saber quem é Jesus, ele dá uma resposta, né, surpreendente. Você, João, estava falando uma coisa sobre isso. Termine então agora aqui, ou desenvolva melhor essa tua admiração por este acontecimento. Mas comece logo como início, né? Então, Dom Tiago, assim, esse é o Evangelho de São João, né? Sim. Que fala muito sobre o outro João, que é o João Batista, né? O terceiro João está curioso. Isso mesmo. E o terceiro João sou eu que, assim, tenho como essa passagem, uma passagem extremamente forte, né? E que fala muito alto no meu coração. Principalmente porque, né, o Evangelho ele vai estar falando de que João Batista está no deserto pregando, né? Ele tinha os seus discípulos, e ele começa a chamar a atenção, né? Chamar a atenção das pessoas comuns, mas também vai falar lá que os sacerdotes, os levitas foram lá para interrogar ele de quem ele era, né? Então vão perguntar para ele se ele é o Messias, ele vai falar que não é. Vão perguntar para ele se ele é Elias, ele vai falar que não é. Vai perguntar se ele é um profeta, ele vai falar que não é. Então eles acho que na impaciência deles, falam, então quem és tu então, né? E João vai dar uma resposta que eu acho que surpreende, inclusive, aqueles que o interrogaram, né? Ele vai falar assim, eu sou a voz que clama no deserto. E não só isso, ele não termina aí. Primeiro, ele se coloca apenas como uma voz, né? Ele não é ninguém, ele é apenas uma voz. Isso eu acho que é fortíssimo quando ele fala isso. E o que essa voz clama? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, assim, ele ainda, além de ele falar que ele é apenas uma voz... Diz que ele não é autor. Ele está falando que ele está reproduzindo a própria voz do profeta Isaías, que é o profeta, do qual ele foi perguntado se ele era um profeta ou não, né? Sim. Uhum. Então, assim, isso me causa assim, uma admiração muito grande. Eu queria que o senhor pudesse comentar para a gente aqui, né, esse dizer de São João Batista, o que ele quer dizer para a gente, a importância de ele se colocar como essa voz que clama no deserto, né? Sim. Sem querer aparecer também, né? Sim, querer sim. se exaltar e querer transmitir a mensagem. Não, para mim, ele é assim, posso dizer, talvez mais importante profeta do Antigo Testamento, porque no final ainda ele é um profeta do Antigo Testamento, mas por outro lado que ele já abre, né, o Novo Testamento, porque está nos momentos quando o próprio Jesus se revela, né? E para mim realmente também essas palavras são palavras que, além que causam uma admiração por ele, também chamam a atenção para mim como um exemplo que temos que seguir. Como que temos nos colocar quando somos convidados a cumprir a nossa missão dentro da igreja, trabalhando para o reino de Deus, colaborando com o próprio Deus que realiza neste mundo o seu plano de salvação. Que São João Batista para nós é alguém que nos mostra como que temos que nos comportar quando somos convidados às coisas grandes, às coisas extraordinárias, porque no final das contas pregar a palavra de Deus não é qualquer coisa, por mais que às vezes alguns tratam isso como se fosse uma coisa muito, muito particular, que podemos com essa palavra fazer o que queremos conforme a nossa vontade e tudo mais, né? Aqui eu vejo que São João Batista nos ensina que precisamos primeiro reconhecer a nossa condição humana como meros colaboradores da obra de Deus, ainda na nossa pequenez e na limitação. E segundo, que se queremos fazer alguma coisa boa, temos que apenas nos limitar a
a transmitir a palavra de Deus, sem talvez acrescentando muitas coisas, porque se vamos entrar nas nossas próprias ideias baseadas na palavra de Deus, um dia pode acontecer que essa palavra de Deus vai ficar tão distante. Por outro lado, as nossas ideias vão ficar tão próximas do nosso coração que os papéis vão se inverter. Vamos ser nós pregando a nossa ideia e tendo Deus lá no fundo como alguém que apenas está nos apoiando nesta nossa pregação. Então, realmente, eu também admiro e acolho aquela postura de João como grande exemplo para a minha própria vida, né? E vai continuar depois, a passagem ainda continua, né? Se a gente for dar sequência, porque aí ele ainda não satisfeito com essa resposta, vai falar assim, mas então por que você está batizando as pessoas, né? Uhum. E ele vai continuar e vai responder, eu estou batizando com água, mas aquele que vir depois de mim vai batizar com fogo. E eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, né? Lembrando aqui que ele está falando nesse momento de Jesus, que também era primo dele, né? Sim. Então, assim, ele se coloca nessa posição diante de Jesus. Sim. Né? Uhum. Não, mas ficou claro, né, que o batismo, na verdade, do João era um batismo de penitência. As pessoas comovidas, tocadas pelas palavras de João, realmente refletiam sobre a própria vida e tomavam decisões. E eu quero mudar a minha vida, eu quero, a partir de hoje, realmente viver diferente. Aí outros evangelistas sinóticos lembram, né, os momentos chegavam, os soldados perguntaram o que nós temos que fazer, e os cobradores de impostos, outros, como que nós temos que viver. E até os fariseus chegavam e ele falava também duramente para eles o que eles têm que fazer. Ou seja, neste momento, João está convidando as pessoas à mudança da vida, e este gesto de se purificar é como se fosse, lembrando também aquelas purificações próprias do Antigo Testamento, sabemos, né? Que estavam presentes, né, no cotidiano dos judeus, né? Então, esse gesto tem como se fosse o objetivo de mostrar, e eu quero me purificar no sentido, eu não quero mais ter isso em mim, né? Não é assim que eu quero me purificar, porque agora estou puro, posso agora, tendo a conta limpa, continuar pecando, porque agora vou ter menos pecados, porque outros já foram como se fossem perdoados. Não, é purificação no sentido, eu agora quero sair desta experiência renovado para tomar uma vida nova. Mas também João está dizendo logo que aquilo que eu falo, comentando exatamente este evangelho, aquilo que eu faço também, né, é nada perante aquilo que vocês vão poder experimentar com a presença daquele que está no meio de vocês, a quem eu não sou digno de desamarrar as sandálias. Ou seja, a obra, e aí que nós entendemos aqui, o próprio batismo, aquele que começa como envio dos apóstolos pelo próprio Jesus, ele causa não apenas uma purificação simbólica dos nossos pecados, ele nos dá a verdadeira purificação ao ponto que nos torna dignos de novo da vida eterna. Com exatamente tudo que Jesus realizou em prol de todos nós e que nós recebemos no momento quando recebemos o nosso batismo. E uma coisa interessante, ainda falando sobre a personalidade de João, né? Porque aqui, pelas respostas de João, nós vemos ele, né? A gente imaginando, ver uma personalidade humilde. Uhum. Mas essa personalidade humilde nada tem a ver com aquela com uma mentalidade boba, né? Que muitas pessoas confundem ser humilde com ser, de repente, uma pessoa boba, né? Uhum. Muito pelo contrário, João é uma pessoa extremamente ousada, né? Quando ele fala assim, em algumas traduções, ele vai falar a voz que grita no deserto, né? Ele também, quando vai estar lá com Herodes e quando ele vai estar com outras pessoas,
ele tem a ousadia de enfrentá-los, né? Sim, sim, Ou seja, então, é como se fosse assim, o cara é humilde ou ele é ousado, né? Ele deve ser comedido ou, né? Na verdade, são duas coisas. Duas coisas. Humildade está no ponto onde ele não quer sobressair, ele não quer ser percebido por outros, mas ele quer ser escutado. Não porque ele tem uma coisa para dizer, e sim porque ele está transmitindo aquilo que a própria Sagrada Escritura já disse, profeta Isaías, ele quer dar como se fosse atenção com seu grito a essas palavras, como se fosse mostrando, agora chegou a hora essas palavras se transformarem numa coisa concreta e vida. Elas existiam lá na palavra de Deus, eles existiram na Sagrada Escritura, como se fosse aguardando, claro, também influenciando e tudo mais, mas esse grito dele no deserto, preparai o caminho do Senhor, é como se fosse dizer, agora é a hora de preparar, porque o Messias já está no meio de nós, porque aquele que foi anunciado já está, e ele faz isso com toda a coragem. E, de fato, nós sabemos, como você bem disse, né, que perante as autoridades ele não tinha aqui o medo, ele não estava falando nos ouvidos das pessoas para que ninguém se incomode, né, pensando que isso poderia, de repente, trazer para ele algum problema. Ele não teve dificuldade com isso. Ele falava claramente, sendo coerente com a palavra anunciada, sem, por outro lado, o medo das consequências. Né? E sabemos que por isso ele morreu. Sim. Por isso ele perdeu a vida. Mas também sabemos que esta morte não foi em vão. E se hoje nós estamos admirando ele e agradecendo a Deus pelo dom dessa personagem, dessa pessoa, desse voz que gritava no deserto, é porque realmente ele era uma pessoa muito, muito abençoada. E fica uma questão, né? Porque ele quando ele fala em endireitar os caminhos do Senhor, ele também está falando da nossa própria nossa busca pessoal, né? da nosso crescimento para poder receber essa luz, receber Jesus. Atualmente, como a gente pode fazer isso na nossa caminhada? Através da oração? Como é que a gente pode endireitar o nosso caminho para receber Jesus? A exemplo desse pedido, né, ou dessa exortação de João Batista. Sim, e eu acredito que aquilo que a igreja trabalha dentro do tempo de Advento, que é realmente uma reflexão sobre a nossa vida, pensando naquilo que está nos atrapalhando no encontro com o Senhor. Ou seja, o Senhor está chegando, quando nós falamos em outro momento, né? Sim. Ele está já próximo. Ele quer vir para se hospedar em nós, fazer em nós a morada. Nós temos que fazer tudo que cabe a nós para que nada atrapalhe esse nosso encontro com ele. Então temos que, por um lado, tirar aquilo que está atrapalhando de fato, que são nossos pecados, e por outro lado, nós temos que reforçar aquilo que ajuda na nossa união com o próprio Deus e que nós experimentamos de uma maneira cotidiana através da oração. Porque a oração é exatamente estar com o Senhor, é ter nossos momentos íntimos com Ele, né? Partilhar a nossa vida, viver unido espiritualmente com nosso Deus. Isso nós devemos fazer sempre. Então, a conclusão deve ser esta. Neste tempo do Advento, que já está chegando, daqui a pouco ao final, né, temos que trabalhar, repito de novo, aquilo que pode nos ajudar no crescimento da fé.
né, que pode nos dar força para que possamos estar cheios de ânimo para, buscando o Senhor, enfrentar também as nossas limitações, nossos pecados. E, com certeza, a oportunidade da confissão, neste tempo de advento, as paróquias promovem as confissões, sem dúvida, vai nos ajudar a resolvermos aquilo que nos separa. Mas sempre trabalhando, repito de novo, aquilo que nos une, aquilo que sempre nos dá esta nossa convivência com o próprio Deus. É porque as pessoas acham que algumas têm essa noção de que a oração é uma conversa que você tem com Deus, ou é um mero repetir de palavras, ou é só pedir. Mas eu acho que se encaixa exatamente no que o senhor acabou de falar. É uma oportunidade de cada vez mais estar se unindo a Cristo. Não é Sim. só algo que você fala e vai escutar, né? Sim, mas sim. que você vai se aproximando às feições de Cristo. Sim, Oração sim, não sim. fica só na palavra, mas também na ação. Sim, sim. Eu acho que é isso que se encaixa quando, né, João fala endireitai, né, os caminhos do Senhor. Isso não fica mesmo. só nas palavras, né? E Sim. o ato concreto da oração também é oração quando você o faz, quando Sim, você sim, pratica a palavra. Exatamente, mas para entender bem, né, esse processo, inclusive de oração, Sim. é sempre que temos que olhar pelo lado do amor, porque o amor é que nos ensina como que nós precisamos, de fato, vivenciar essa experiência. Tem que ter o amor, ou seja, se eu amo meu Senhor, como que eu não vou querer estar com Ele? Como que eu não vou querer bater papo? Imagina, dando exemplo bobo, né? O namorado vai dizer, eu te amo para a namorada, mas eu não gosto de falar contigo, não. O que ela vai responder, né? Então vai ter aqui um problema, não Sim, tem sim. dúvida nessa Não relação. tem lógica, né? Então, que nós possamos, neste tempo de advento, abrir nosso coração para ouvir mais uma vez a voz do João Batista, aplainai os caminhos do Senhor, preparai tudo que é necessário para que o encontro com o Senhor possa acontecer. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.